Bom, existe uma frase que eu sempre escrevo nas minhas anotações diárias que é faça valer a sua passagem, né? É um lembrete para fazer valer a passagem aqui na Terra, honrar as minhas metas, cumprir os meus objetivos que eu coloquei para mim. E eu sempre escrevi isso todos os dias, forma de me lembrar e estar mais presente. E por muito tempo eu acreditava que sabia exatamente o que essa frase significava. Que para mim era alcançar os objetivos que eu tinha colocado, né? E isso em qualquer área da minha vida, seja meus objetivos profissionais, atingir um marco na minha empresa, criar uma empresa de sucesso, faturar X, ganhar muito dinheiro, pessoais como ser um bom filho, ser um bom neto, criar uma família, enfim, evoluir espiritualmente, enfim, diversos objetivos, mas diversos marcos finais, sabe? Isso com certeza importa muito, mas dos últimos meses pra cá, depois de passar por alguns projetos que deram errado, depois de perder dinheiro em alguns projetos, depois de acabar me perdendo um pouco na trajetória, não cultivando os bons hábitos que eu coloquei pra mim, enfim, literalmente saindo um pouco do eixo ali, me pegando muitas vezes em períodos que eu não queria fazer nada, quase que meio depressivo assim. É muito por conta de coisas que aconteceram ali nos meus projetos, atitudes que eu tomei que, enfim, não me deram os melhores resultados. E aí comecei a ter um sentimento de que eu tinha perdido tempo, tinha perdido time, tinha perdido as oportunidades que passaram por mim, tinha falhado com algumas pessoas, não tinha dado o meu máximo em alguns momentos, que eu deveria estar melhor, deveria estar em outro lugar, né? Então, muito tempo esses pensamentos ficaram na minha cabeça, isso acabou me deixando cada vez mais frustrado, mais depressivo, né? Aquele sentimento, não queria fazer nada, não gostava de fazer as coisas mais, enfim, não tinha mais propósito no meu trabalho, não queria criar mais nada, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e, enfim, e é normal isso acontecer na nossa vida, né? Esses picos e vales, esses momentos mais difíceis, esses momentos de reflexão, onde a gente se reconhece, olha pra dentro, analisa o que tá acontecendo. Mas esse foi diferente, né? Esse já tinha passado por alguns, já. Mas esse foi diferente, talvez o mais pesado, o mais difícil até então na minha vida agora. E eu olhei pra ele com outros olhos, né? Eu comecei a refletir sobre muita coisa e repensei muito essa frase, né, de fazer valer. Porque sempre que eu via essa frase, eu via sempre como o marco final, o objetivo final. E eu tava tentando dar uns. Sempre tentei dar esse significado, mas com um objetivo futuro, né? Que não existia. E eu dizia que queria fazer a minha vida valer por esse objetivo que não existia. Ok, até aí tudo bem. Mas no fundo, no fundo, no fundo, para mim só ia fazer valer quando eu atingisse esses objetivos, né? No fundo, talvez eu ainda pense assim. Então, mas existe um problema enorme nisso, né? O futuro nunca chega. Quando você alcança uma meta, quando você atinge algo, sempre vai surgir outra, depois outra. Isso é um paradoxo, né? Então, comecei a perceber que não fazia sentido a partir das conquistas, né? E eu acabei tendo que mudar essa ótica. E o novo significado é fazer valer a minha passagem. Aqui hoje é simples, né? É estar totalmente presente comigo mesmo, estar presente no que eu estou fazendo, não importa o que seja, né? Se eu vou errar, se eu vou acertar, contanto que eu esteja fazendo aquilo que eu acredito ser certo no momento, né? Isso é fazer valer a vida, isso é viver de verdade, né?
e me forçar a isso mesmo, é um exercício, mano. Então, pô, se eu tô conversando com alguém que eu realmente me force a estar presente naquela conversa, afinal, é o presente, né? Eu tenho que estar 100% ali. Se eu estiver trabalhando, que eu esteja 100% focado no meu trabalho. Enfim, se eu estiver fazendo qualquer coisa, que eu esteja 100%. E isso é um exercício constante, até é um exercício, um lembrete, até melhor do que escrever aquela frase todos os dias, já que ao invés de escrever um que eu vejo no dia, eu sempre vou estar tentando estar presente no momento, como agora, gravando esse vídeo. E eu tô pensando nas tarefas que eu tenho que fazer hoje ainda, nas tarefas de amanhã, nas metas que eu não atingi, nas contas que eu não paguei, e aquilo vira um turbilhão, e enfim, nunca vai ter fim. Mas é um exercício, eu me coloco aqui no momento e eu reflito sobre isso e faço esse vídeo, né? Então, eu dei um novo significado para fazer valer a passagem, que é fazer valer qualquer atitude, qualquer momento, contando, contanto que eu esteja 100% presente comigo mesmo, 100% presente e verdadeiro. E é isso. E é óbvio, é aquela ideia clássica, né? A vida não é feita de grandes momentos, né? A vida é construída, a disciplina de todos os dias, um pouquinho todos os dias, aprendendo com os erros e continuando a caminhar, né? Continuando caminhando. Então é isso que importa. E é isso. Fazer valer a sua passagem ou a minha passagem, hoje eu vejo que é bem mais simples, né? É bem mais simples do que metas, conquistas, objetivos. É só viver cada ação com presença, com 100% de presença, consciência, integridade. É isso, em qualquer coisa. Então, aprenda com seus erros, tenha consciência deles, né? Se perdoe, perdoe seus erros. Você vai errar, eu sempre vou errar, todo mundo vai errar pra caramba. E se perdoe, aprenda, aceite, esteja presente, faça valer. É isso.